Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Cuca Leve aqui na Rádio Vibe Mundial e no nosso canal do YouTube. Eu estou aqui hoje com os meus amigos Flávia Santana e Marcelo Vilela e eu sou a Bárbara Blanco. Hoje iremos falar sobre um tema fascinante, a TCI, a Transcomunicação Instrumental. Fique com a gente até o final para você entender um pouquinho mais do que se trata. E agora eu passo a vez para o nosso amigo Marcelo, que vai nos explicar como a transcomunicação instrumental foi adicionada ao nosso trabalho de geobiologia. Olá, pessoal. É um prazer, estar aqui conversando com vocês através da Rádio Vibe Mundial. Com grande alegria, que a gente parte para esse segundo programa, e abordando esse tema que é interessante e às vezes também muito mal compreendido, Bom, a gente vai estar falando sobre a TCI, que é a Transcomunicação Instrumental, Esse termo, ele foi cunhado pelo professor alemão Ernst Senkowski, por meios lá dos anos 1980, E essa técnica, ela visa a comunicação, entre o plano material e o plano espiritual. E ela entra, essa ciência, esse estudo entra na nossa técnica da geobiologia justamente pela compreensão de que somos uma tríade, Somos corpo, alma e emoção, tá certo? Então, pensando nisso, e sendo intuído, com relação a essa dinâmica, que nós vemos a necessidade de ter essa interação com esse plano que a gente não enxerga, mas que ele é presente nas nossas vidas, tá certo? Então, a TCI, ela entra na nossa técnica logo no nosso primeiro trabalho de geobiologia, onde a gente tinha uma casa, que era... havia sido comprada recentemente e a criança, da família lá, o filho, da moça, passava por problemas, da saúde e também não tinha um sono adequado, era agitado, vivia chorando e era uma coisa inexplicável, Os médicos não conseguiam identificar o que acontecia, E através da teleradiestesia, que é uma análise prévia que nós fazemos antes de ir nos imóveis para trabalhar a geobiologia, nós identificamos presenças espirituais naquela casa. E essas presenças espirituais estavam ali prejudicando a criança, não somente a criança, mas toda a família. Toda. Não é isso, Flávia? Você Sim. quer colocar alguma coisa sobre isso? E a gente acabou identificando algumas desarmonias através de consciências que não estavam ali mais presentes, já desencarnadas, e que estavam alterando o equilíbrio, a vida, a harmonia daquelas pessoas que estavam morando naquele apartamento. Como as crianças acabam tendo um pouco mais de sensibilidade para esse tipo de energia sutil, elas estavam gerando, doenças, manifestando, doenças no corpo físico. E abrindo o canal com a transcomunicação, nós fomos descobrindo espíritos, almas, e como irmãos interagir, E conectados. como fazer para afastar essas presenças, para que o ambiente fique harmônico, mais equilibrado. Mais equilibrado. E esse é o propósito da geobiologia. Sim, com certeza. Não é isso? Junto com a TCI também, a gente tem o EVP, que são os fenômenos de vozes, E isso a gente veio descobrir durante a gravação. Foi. Porque a gente queria divulgar o nosso trabalho, mostrar ali que tudo que estava acontecendo, toda a técnica empregada ali da geobiologia e da transcomunicação. E aí, na mesa de edição,
né, ao editar o vídeo que nós gravamos, percebemos vozes interagindo conosco, não somente pelos aparelhinhos que a gente utiliza na transcomunicação, né, mas também pela gravação na câmera. Então, e vinha informações muito mais precisas e muito mais esclarecedoras também. Né? Foi algo fantástico. Né? Então, a gente começou a perceber que essa dinâmica, essa interação do plano espiritual conosco foi crescendo a cada trabalho. Cada trabalho a gente foi se surpreendendo com o que chegava, que muitas vezes a gente não conseguia captar naquele momento, perceber naquele momento, mas após, né, a análise, após todo o trabalho já realizado, a gente ia percebendo sutilmente como aquelas energias gostariam de falar com a gente, né? De se comunicar com a gente de alguma forma. E isso foi crescendo, né? E foi dando para a gente também mais segurança, porque foi vindo aos poucos até a gente conseguir trazer mais segurança no trabalho, né, que a gente estava fazendo, e também trazer mais intuição, né, mais segurança nas intuições que a gente ia tendo também, e a gente vai tendo, porque os aparelhos são muito importantes, mas a nossa intuição como equipe, né, já unidos, tendo uma egrégora, né, cuidando da gente, fazendo a segurança do nosso trabalho, a gente vai sendo intuído conforme o trabalho vai andando, caminhando. E isso a gente foi criando essa confiança cada vez mais. E hoje é quase unânime a gente dizer que a gente não desacredita mais naquilo que chega para nós, ou seja, por forma intuitiva ou através de algo sutil que está no apartamento ou no ambiente de trabalho das pessoas, né? Um objeto, algo que o nosso cliente passa para a gente. Que faz todo um sentido, né? Sim. Receber o feedback positivo do cliente sobre uma comunicação, né? Que uma determinada consciência informa ali no momento como um nome ou um apelido que só aquele ente, né, saberia que, nossa, essa pessoa realmente faz parte da minha família, sem a gente saber daquela realidade, né? Sem saber daquela realidade, é fantástico. Isso dá total segurança. E os objetos também, que às vezes a pessoa fala sobre algum objeto específico, né, que ganhou ou que já fazia parte da família, e que aquele objeto ali não está mais agradando, né, fica incomodado. Ou pelo contrário, né, como foi o caso lá da nossa irmã, que durante a transcomunicação, né, a amiga dela havia, antes de falecer, presenteado ela com um vaso, né? E que ela mesma tinha feito. Né? E foi lindo. Realmente foi fantástico. E a amiga que foi presenteada, ela guardou esse vaso no armário, né? Num determinado local específico do armário. Né? E durante a transcomunicação, a amiga falecida, né, vem falar que gostaria que o presente que ela havia ofertado fosse utilizado, que aquilo ali ia acabar. Demais, não, né? Fizesse parte da decoração da casa dela, porque foi por esse objetivo que ela presenteou o vaso, né? Para ela usar na casa dela, para ornamentar, né? Ficar bonita a casa dela. E trazer a alegria da amizade, do amor, né? Isso. E é incrível e demais. Ela, né, achando, né, depois que a amiga desencarnou, ela ficou com medo do vaso quebrado, quis preservar aquele presente. Então, né? Ela guardou, para justamente não quebrar o vaso, não estragar. Não perder a lembrança, né, da amiga. Né? Mas a amiga queria que fosse utilizado. O propósito daquele objeto foi para isso. E a gente não sabia, né, que isso acontecia dentro da casa dela. Então, quando a gente começou a perguntar, ela falou assim, sim, realmente, eu perdi uma amiga de câncer, e ela me deu um vaso que ela mesma fez, ela mesma produziu, e eu, por medo desse vaso quebrar, se estragar, eu guardei no armário. E o incrível foi também a interação das duas, né, durante o processo, né? A conversa como se estivessem uma do lado da outra. Ali estavam realmente, né? Muito embora não se via, né? Exatamente. Então, durante esse caminho, esse percurso que a gente vem fazendo, a nossa maturidade, né, sobre essa questão imaterial do plano
plano invisível, né, da espiritualidade, vem crescendo. Então, é fácil a gente esbarrar com fenômenos também, né, paranormais, né? Como geladeira que se abre sozinho, luzes piscando, luzes estourando, né, lâmpadas explodindo. Aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos quebrando. Ou ligando e desligando sozinho. Ou se movimentando, né, de forma inexplicável. E todo esse caminho que fizemos, toda essa maturidade que até aqui conseguimos, né, alcançar, nos liberta do medo. Né? Porque já compreendemos aquele processo. Né? E também o que é muito bacana e nos motiva também a continuar com esse trabalho é levar esse conhecimento para aquele cliente, né? Que vive de forma assustada, né? E doente também, porque vai adoecendo, o medo adoece, né? As pessoas, né? Então, isso aí não tem... E uma coisa que também eu acho que é legal a gente falar é sobre a gente, mesmo estudando e até mesmo compreendendo, entendendo, acreditando que existe, né, um plano espiritual, né, que está acima de nós e que a gente pode ter essa comunicação com esse plano que está acima de nós. Quando a gente traz, né, essa realidade para a gente, em primeiro lugar, porque é para a gente acreditar, né, que realmente existe, e para os nossos clientes, né, que conseguem ter, como o Marcelo falou, essa comunicação, né, em tempo real, dentro desse aparelho, né, dentro de algo que é... Dos aplicativos. Exatamente. Né? Que hoje nós temos, né, essa gama e essa facilidade de tecnologia que nos ajuda, nos auxilia bastante. Né? Então, isso é legal para a gente também levar essa conscientização que a morte, ela está aqui, só no plano físico. Só a matéria acaba, é verdade. E a gente, exatamente, e a gente vai cada vez mais se surpreendendo com isso, né? Com o que chega para nós, porque são informações que a gente não sabe. Né? E muitas vezes a gente se emociona junto com os nossos clientes, né? É certo isso acontecer, porque eles trazem coisas divinas, especiais, coisas que só o cliente sabe, né? E eles sabem onde vai tocar. Como né? um apelido carinhoso, específico, que só aquelas duas pessoas sabiam. Exatamente. É muito legal. E é muito importante também, eu acho, nós passarmos para a audiência que tudo isso que a gente está falando aqui sobre a transcomunicação, nós estudamos, né? Sim. Foram aparecendo situações onde despertaram a nossa curiosidade para a gente desenvolver melhor isso. E são através de estudos, não são coisas criadas da nossa cabeça. Existem estudos, né? Certo. Por sinais muito grandes. Sim. E a gente vem desenvolvendo todos os dias esse estudo também para a gente poder melhorar o trabalho e a nossa comunicação também. É verdade. Que a princípio não é fácil, não, né? Não. E a gente não indica que ninguém faça por curiosidade. Não é uma brincadeira, não se trata de brincadeira, né? É algo muito sério, até mesmo por conta das energias, né? O nosso processo ele foi crescendo aos poucos, né? Exatamente. Não foi algo que a gente caiu de paraquedas no assunto, né? Como eu falei, foram surgindo que necessitavam da utilização desse contato, né? Extra corpóreo, porque essa comunicação ficou muito forte, né? De um plano que a gente conhece, mas não lembra, e querendo trazer informações também sobre o nosso estudo. Isso aí. Né? A gente já teve, por exemplo, a oportunidade, quando estávamos fazendo um trabalho com uma mesa, a gente estava montando uma mesa radiônica de florais, né? E a nossa cliente, ela estudava os florais de Bach, já tem um conhecimento muito grande, e ela ela desenvolveu essa mesa com a gente para facilitar o trabalho dela com os clientes, né? E nós tivemos a oportunidade, através dos aparelhos, de falar diretamente com o Dr. Bach, que é o criador do sistema dos florais de Bach. Ela ficou tão emocionada, e a gente imagina, né? Como assim, né? O Dr. Bach está vindo falar com a gente. E não somente ele, né? Tivemos um cientista francês, né? Uma mulher também. Um inglês.
a mulher que Sim. fazia parte da relação de estudos do Dr. Bá também, Exatamente. né? Exato. Não é? Da equipe do Da Dr. equipe Bá. do Dr. Bá. Isso. Ele trouxe informações precisas sobre as plantas que deveriam ser utilizadas na sua essência realmente, Isso, né? isso. Não como atualmente é utilizado, né? É como se ele desejasse voltar o estudo que ele estava fazendo, Que né? foi interrompido por conta da morte física Isso. dele, né? Então, ele teve que interromper o estudo dele. E esse trabalho deu a oportunidade dele se chegar. Isso né? aí, retomar o trabalho, o trabalho que foi interrompido, né? Isso daí foi fantástico. E a gente já tinha, né, todo um visual, né, um design da mesa, o que queria mudar, compor aquela mesa através, né, das nossas conversas com a cliente, né? Então a gente já tinha formado a ideia da mesa, mas com a intervenção do Dr. Bá, Foi uma nova fez do jeito dele, Exatamente. como ele queria, né? Tudo pra aquele mudou. trabalho, E né? foi incrível, até mesmo a nossa interação com ele, para conhecer a essência dele realmente, né? Isso. De rústico, né? Aham. De ser aquele Mais bruto, durão, né? né? Durão, E ele falava na Dava língua... bronca na gente. Isso, falava na língua nativa dele, e a Isso. gente falava, não estamos entendendo, Isso, né? é. E até Foi muito legal. cabe ressaltar aqui, né, que nesse caminho do trabalho da TCI sendo incorporada à geobiologia, como eu falei que foi paulatino, né? Foi perene, né? Um pouco de cada vez, né? Que foi apresentado para a gente a nossa equipe, né? Sim. Espiritual, aquela questão que a gente falou da curiosidade, não é um trabalho por curiosidade, né? Então, o plano espiritual ele foi se fazendo presente, o plano espiritual queria participar, na verdade, do nosso trabalho, né? Então, foi apresentado durante uma geobiologia na casa de uma cliente, a nossa primeira mentora, Foi. que é a mentora Miriam, Foi. que ela se apresenta, Sim. apresenta o nome, ela se apresenta como coordenadora daquele trabalho que estávamos fazendo, que era para que a gente tomasse esse conhecimento. E também o cuidado, porque não tendo essa capacidade, por exemplo, o Marcelo ainda tem uma sensibilidade muito grande, né? De percepção, eu tenho uma percepção mais intuitiva, a Bárbara também traz essa percepção mais intuitiva, mas o Marcelo tem uma percepção um pouco mais concreta que a nossa, né? E a gente estava, entre aspas, entrando num terreno que não era um terreno bacana, legal, e que a gente poderia ter ali ataques sérios, né? Isso aí. E a Miriam, né, a mentora Miriam, ela vem justamente para nos ajudar. Falar né? que não estávamos sozinhos, Isso. né? Que ali, além dela, como a mentora do trabalho, haviam também 12 médicos espirituais, Isso. né? Então, e falando inclusive os nomes desses médicos, né? E que era para que a gente tivesse tranquilidade, que a gente caminhasse na certeza de que não estávamos sozinhos. Por isso é a questão. Não pode ser um trabalho por curiosidade. E não tem... Desculpa, não, Marcelo, tudo bem, pode também falar. é legal lembrar que não tem vínculo com nenhuma religião. Eu ia falar um estudo justamente sobre né? isso daí. Né? Por exemplo, a minha origem é a origem católica, como no outro programa eu já me apresentei. Né? Então, eu tenho toda aquela visão, né, desse universo católico, da religiosidade católica, mas eu consigo ir um pouco além, não é verdade? Eu consigo caminhar para encontrar esses irmãos que precisam de ajuda também, né? E auxiliá-los, né? Porque não é só a gente não ajuda só aqui o plano material, não. A gente, né, nessas intervenções, né, com a TCI, a gente consegue auxiliar esses irmãos que estão desencarnados. Muitos nem sabem que nem sabem, é verdade, estão ali presos não sabem. naquele ambiente, né, por apego. Isso. E aí a gente vê o quanto é importante termos a capacidade de entender que existe um outro plano além do material. E que pode nos ajudar, né? Que pode nos na auxiliar saúde do ambiente e do corpo, né? No nosso trabalho, mental. Né? E acaba se tornando também parte da nossa equipe. Né? Então, a nossa equipe não é somente Flávia, Marcela e Bárbara. Né? Temos uma equipe aí que também nos orienta e que faz a gente... Que briga, das porras. E o que é legal nisso tudo, né?
o católico que trabalha com o bandista, com a universalista, espiritualista. É verdade. Então, se há um consenso, se há uma conversa, um diálogo, né, a gente Tudo pode fica mais avançar, fácil. não é verdade? E com amor, né? Isso. Que a gente coloca. O principal de tudo é isso, né? Sim. O amor, né? E é legal a gente falar, que nosso tempo já está quase no final, é que depois desse trabalho todo que a gente identifica, né, todos os pontos através da transcomunicação, a gente vai fazer a harmonia, né? Isso Através aí. das A correções, harmonização com a- naquele ambiente. O processo, Radiônica, o né? processo da TCI é Isso, radiestésico, né? De avaliação. E Exatamente. fazemos todas as correções através Da radiônica. Da radiônica. Com os Usando gráficos, os gráficos. equipamentos. Indicamos né? também, muitas vezes, o uso de minerais, os cristais, flores, Isso. para melhorar a energia daquele ambiente. Exatamente. Às vezes, símbolos, né? Como Sim. pirâmides, cruzes, né? Alguns Ou símbolos que alguma são ligação importantes. também com o cliente, né? Isso. Como uma imagem específica. Exatamente. Que geralmente tem. E aquela faz imagem, às sentido, vezes, está né? ali parada, sem uso. E ela poderia estar ajudando dentro daquele ambiente. Positivamente, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente dar continuidade no pós-atendimento através da radiestesia, né? Então, o cliente fica amparado com os gráficos radiônicos e com todo o que a gente vai passando para ele daquela análise que a gente fez, né? E eu gostaria de colocar também, porque é uma pergunta muito frequente nas nossas mídias, né? Os contatos que fazem conosco, como nos achar. Sim, Né? E aqui eu já coloco que a gente atende o Brasil inteiro. Né? Hoje a gente está em São Paulo, né? Fazendo esse programa, mas antes da gente chegar aqui na rádio, né? A gente já atendeu uma cliente no trabalho de geobiologia. Por sinal, foi muito lindo. Foi né? lindíssimo, né? Lindíssimo e muito eficaz, né? Que é o mais importante também, né? A gente trazer equilíbrio para aquele ambiente ali. Então eu queria que a Bárbara falasse como nos encontrar. Vocês conseguem nos achar através das redes sociais, @institutopulsar.rj, que é a nossa página no Instagram, no TikTok também e no canal do YouTube, Sim. @institutopulsar.rj. E também eu gostaria de agradecer, né, aos nossos colaboradores de hoje, aos nossos patrocinadores, que é o Alexandre Barros. Vou deixar o Instagram do Alexandre, ele é um consultor financeiro excelente. O Instagram do Alexandre é Alexandre_consultor financeiro. E eu lembrando, né, porque aqui na base do vídeo, né, no rodapé do vídeo, vai estar aparecendo todos os nossos apoiadores. Né? Mas o Alexandre, ele em si é um dos principais, né? Porque ele também fez parte dessa história e faz parte dessa história. É um cliente nosso, né? Ativo, né? Atendemos, já tem quase um ano aí de caminho junto conosco, né? E não só o Alexandre, a família dele também, é verdade. Né? Aliás, então, um grande abraço, Alexandre, todos, Amanda. Né? Isso mesmo, né? E a gente pode, então, encerrar, Flávia. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que a gente falou tudo, né? A gente já falou que não temos vínculos religiosos, apesar de cada um seguir, né, a sua fé individual, mas a gente não traz isso para o nosso trabalho, né? É um trabalho que tem uma função, uma conexão espiritualista, né? Então, dentro daquilo que a gente conhece e acredita, do nosso estudo, né? Daquilo que a gente já conheceu, está conhecendo e ainda vai conhecer. Exatamente. E eu gostaria, né, de finalizar o nosso programa de hoje convidando vocês a participar e interagir com a gente também através de perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à transcomunicação instrumental ou a algo relacionado sobre a radiestesia, a radiônica e a geobiologia, que é o nosso foco principal de trabalho hoje, vocês podem mandar mensagens, sugestões até, ou algum assunto que vocês gostariam de ouvir para que a gente possa trazer para vocês, apresentar e mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, que é maravilhoso e vem mudando vidas, a saúde do ambiente, para que as pessoas possam ter uma vida... Trazendo um maior equilíbrio, né? Porque harmonia. Hoje, nesse estresse do dia a dia, fica bem complicado. Vamos tirar, então, uma mensagem para a semana, né? Para a gente finalizar, deixando uma mensagem positiva para a gente, né? Então,
autoestima. Essa é a mensagem que fica para a nossa semana. A autoestima e o amor próprio trazem felicidade e saúde. Reflita quantas vezes você abriu mão de seus sonhos. Você é uma peça importante no quebra-cabeça do universo. Faça o melhor por você agora. Ame-se e cumpra seus sonhos. Então, gente, é isso que a gente quer. Forte abraço. Que vocês Até a próxima. façam, né? Cuidem de você, si. né? Tchau. Até o próximo programa. Valeu, que pessoal. vai ser como a energia do ambiente influencia Os nos seus relacionamentos. Então, até o próximo programa. Bora evoluir. Tchau, bora evoluir. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Cuca Leve. Apresentação: Flávia Santana.